A paz do Senhor para todos. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e do versículo 15 e 16. Daqui a pouco estarei lendo. Mas eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixa o seu gostei, e ainda mais um pedido, se for possível, divulgue este canal de pregação para que outros também sejam abençoados. Vamos então à leitura da palavra. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Meus irmãos, que coisa gloriosa, maravilhosa, especial. Nós estávamos nos dias apostólicos. Não sabemos aqui quantos anos era depois da ressurreição de Jesus que ele partiu. Mas os discípulos passaram aquela experiência que permanece até hoje, meus irmãos, do batismo com o Espírito Santo. E eles estavam cheios da graça, cheios de alegria. É verdade que estavam pagando um preço. Mas nós encontramos uma coisa aqui. De sorte que transportava os enfermos para a rua. Então, praticamente, aquelas pessoas que têm enfermo, e descobriu, procurava, que hora é que Pedro vai passar? O sol está batendo de qual lado? Onde é que vai dar a sombra dele? E disse assim, e punham-os em leito, em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Meus irmãos, a sombra curando. E Jesus, ele disse que nós faríamos mais milagres do que ele fez. E é a realidade. Eu não me lembro de nenhuma passagem nas Escrituras de a sombra de alguém estar curando. Mas aqui tem de Pedro, meus irmãos. Sombra de um homem de Deus. Pedro, aquele homem meio assim, impoluto, meio inconstante, e por 3 vezes negou Jesus, mas depois ele chorou amargamente. O perdão, a reconciliação é coisa gloriosa. E agora Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Como a promessa também é para você que está me ouvindo, minha irmã, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo não depende da data, da época, mas é para hoje. É para hoje. Esse mesmo Pedro diz naquele dia importante a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e ainda completa de um caráter assim, universal, a tantos quantos ele chamar. Se você está me ouvindo como crente, é porque você foi chamado. E você também que está me ouvindo não é crente. O chamado é para ti. Você pode se entregar para Jesus. Jesus é bom. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus dá alegria. E aqui agora está usando este homem Pedro. Pedro vai passar nessa rua. Meus irmãos, vamos voltar à nossa mente do passado e olhar aquelas ruas estreitas, né? Cheias de camas. E de repente alguém de cadeira, sentado. Pedro vai passar. Digamos assim, ele está agora no templo, fazendo as orações no templo, digamos seja assim, ou descobrir a casa que ele orava, e daqui a pouco ele vai passar, e também aquele pessoal na espera. Vamos aguardar que ele passe. E de onde é que está batendo o sol? Então, aqui vai dar sombra dele. E ficavam na expectativa. Isso é coisa poderosa, maravilhosa. É para crente. E diz a palavra que até das cidades circunvizinhas, não era só de Jerusalém, não,
concorria muita gente a Jerusalém. Vinha gente de fora para Jerusalém. A verdadeira romaria, meus irmãos. Trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Os demônios sempre incomodaram. Mas todos eram curados. Que coisa gloriosa. Vê se você pode viajar no tempo comigo. Está lá, doentes, nas camas, curados, doentes, cheios de enfermidade. Ele estava endemoniado também. Que muitas vezes endemoniado, até a família poderia ter que estar segurando aquele que não era tão agressivo. E daqui a pouco lá vem Pedro. E eles ficam prontos. E Pedro está passando. E a sombra de Pedro passou em cima do endemoniado, meus irmãos. E agora? Não precisa tocar a mão. Não precisa dizer, eu repreendo. Passou a sombra. O demônio foi embora. Que coisa poderosa e maravilhosa. O Evangelho de Cristo é poder. Por isso que Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Essa sombra tinha poder. Não era dádiva de Pedro. Era o Senhor que estava nele. E o Senhor, então, operava. Ungia aquela sombra ungida. Meus irmãos, o Salmo 91 nos fala assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra, você não vai ver a sombra do Onipotente, mas a sombra de Pedro eles viam. Lá vai a silhueta dele, ele está chegando, fique pronto aí, fique mais ou menos para a sombra passar em você. E daqui a pouco, os glória a Deus, os aleluia. Os demônios, demoniados, agitados, passavam a ficar tranquilo, porque a sombra passou sobre eles, foram curados. É o que diz aqui a palavra. Os quais todos eram curados. Todos eram curados. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros do Senhor, pastores, companheiros. Que coisa, né? Agora, tinha que ter consagração. Pedro e os apóstolos estavam pagando um preço muito grande. E agora, meus irmãos, às vezes, nós estamos tão limitados porque não pagamos preço. Às vezes, aparece um endemoniado no culto e é um problema. Tem crente que tem medo. Não estou me referindo àquele que é uma legião, não. Aquele que tem 2, 3 demônios. Porque está faltando poder. Vamos fazer uma reflexão. Pense comigo. Não está na hora de nós voltar também para a oração. Consagração. Às vezes na igreja, o pastor que está lá, os obreiros, meus irmãos, cheguem mais cedo para o momento de oração. E quando eles chegam, mesmo assim que eles chegam mais cedo, ora um pouquinho, como quem está dando uma continência para Deus, e depois fica sentado e tem que tanto conversar. E aí, cadê o poder? Tem que orar. Pelas madrugadas, poucas pessoas estão orando, meus, mas temos que voltar a isso. E o poder está aí. Ele deu o poder. Jesus não retirou o poder. Vai depender de nós. Que o Senhor abençoe a todos. É o momento de voltarmos para a vida espiritual, leitura da palavra, oração. Oração pelas madrugadas é muito bom, meus irmãos. É claro, às vezes a pessoa tem que trabalhar e quando acorda no meio da noite custa dormir, mas não puder fazer todo dia, ao menos uma vez por semana, 2, quando ele te acordar, dobra o joelho, não precisa ficar uma meia hora, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tu vai te alegrar e vai receber poder. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu quero pedir por todo o teu servo, tua serva, aqueles que estão me ouvindo neste momento, dá-lhe graça, renovação espiritual e continua levantando homens e mulheres, cheia do teu Espírito Santo, Senhor, que possa entregar nas tuas mãos para realizar obras maravilhosas através do teu nome, Senhor Jesus. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.